Bem-vindos ao sexto CENID. Hoje estamos com o professor Reinan Abreu e o professor Lucílio Neri, que vão falar do resultado do projeto do Laboratório de Inovação, que seria o IREDE TID Pará, da Escola de Governança do Estado do Pará. Sejam bem-vindos, professores. Olá, tudo bom? Uma satisfação, né, dar sequência a esse projeto. Hoje nós estamos aqui com o Lucílio Neri, que compõe a equipe da escola e tem sido também um guerreiro, né, nessa batalha. E hoje nós vamos apresentar para vocês já um produto da pesquisa e do projeto inicial. Iniciamos fazendo o levantamento das principais dificuldades que a nossa rede de professores tinha, no que diz respeito às dificuldades de enfrentamento às tecnologias para a sala de aula. Iniciamos uma grade de 14 cursos de formação de professores e a demanda só aumentou, né? E este projeto, ele vem justamente para atender melhor o cenário estadual. O Lucílio, hoje, ele responde por uma pasta na instituição, que é o Núcleo de Valorização dos Servidores. E casou muito com o Laboratório de Inovação e com a gestão da equipe de Tecnologia EAD. Então, essa equipe, ela cresceu e os resultados estão aparecendo, né? E aparecendo assim, já produzindo mais resultados. Lucílio, pode apresentar para a gente o IREDE? Primeiro, me apresentar. Eu sou Lucílio Neri, sou professor de Educação Física, sou formado em Gestão Pública também, tenho especialização em Gestão. E aqui dentro da IGPA, eu passei dentro do cargo de captação de recursos, né? E foi nessa hora que a gente começou a fazer a ponte com o Reinan. Ou seja, já tinha toda uma cultura de treinamento, desenvolvimento em EAD na IGPA, na Escola de Governo, que a gente pensou numa maneira de maximizar isso, né, dentro das características do Estado. Eu acho que a própria apresentação vai trazer isso para todos. Eu vou entrar logo aqui na apresentação, depois a gente vai ter um momento para dúvidas e tudo mais, a gente conversa lá. Primeiro, a base de todo o nosso programa, ele é dessa ideia realmente da construção da teia, né, da teia da aranha. Ele é estruturado numa base sólida, como eu falei para vocês, por conta do histórico que a IGPA já tem, 2015, 2017, né? 2017, construída de maneira sólida, apesar da gente ainda não ter consolidado isso dentro da lei da IGPA. A gente pensou em utilizar essa ferramenta também pela flexibilidade que ela nos dá, em termos de como utilizar o ferramental, a gente explica isso mais à frente. A ideia de que todo esse conteúdo ele não fica naquele dia da sala de aula para aquelas 30 pessoas que assistiram, esse conteúdo vai e tem uma perenidade. A necessidade também da integração do Estado, do tamanho que ele é, tá? E sentir todo mundo se sentir parte desse processo. A amplitude que a gente pode ter em termos de alcance na rotina da EAD. A força, né, que, apesar de ser uma estrutura pequena, ela se fortifica muito fácil, né, como o fio da teia da aranha, né? Ela sozinha, ela é muito fina, mas ela segura até 50 vezes. Quem assistiu o Homem-Aranha lá sabe tanto que ela pode ser forte, né? A ideia da integridade, ou seja, qualquer coisa que você tenha que atualizar de normativa, qualquer questão que você tenha para corrigir do processo, você tem uma facilidade muito grande de facilitar conteúdos e referências do que você está apresentando. A eficiência, né, da ferramenta em si. Também a fluidez com que a gente consegue, apesar das demandas, a gente saber, tem um outro grande parceiro nesse projeto, que é a Prodepa.
a Prodepa, que é a empresa de processamento de dados do Estado, ela está com uma proposta muito ousada, né, na atual gestão, de alcançar quase todos, se não todos os municípios do Estado, inclusive com cabeamento para a nossa região mais de menores índices, né, de IDH, que é a região do Marajó, isso feito tudo por cabeamento de fibra ótica subaquática. Então, realmente a ideia é que o Estado esteja preparado e a gente não vai esperar essa estrutura estar consolidada, a gente vai tentar fazer esse processo simultâneo. E principalmente lembrando que a evolutiva, né? Então, a ideia realmente é a gente estabelecer uma relação de vantagem em relação à necessidade das pessoas, né? Não é uma vantagem evolutiva em relação a outros insetos, mas em relação à nossa necessidade de alcance, porque o estado do Pará tem dimensões geográficas praticamente continentais e nós precisamos vencer isso. Aqui é justamente essa questão, a gente começa falando disso, né? Nós temos a necessidade de quebrar a barreira do espaço, né? Belém, eu posso contar para vocês, fica mais ou menos por aqui, ó, perto da Ilha do Marajó, no estado do Pará. E o estado todo tem o maior município do mundo, o estado todo tem uma dificuldade, nós temos passagem de avião aqui, que praticamente são mais caras do que ir para Santiago, no Chile, dentro do próprio estado. De Belém para Santarém, às vezes você paga R$ 2.500 numa passagem. Com toda essa demanda, tem cidades que você só chega fretando o avião para você chegar no mesmo dia. Senão você leva 3, 4, 5 dias, 3 dias, 2 dias para chegar. Então, toda essa dificuldade, a gente está tentando, desta maneira, romper, ou seja, a gente rompe a barreira do espaço, né? A outra questão também, como eu falei anteriormente, é vencer essa ideia da barreira do tempo, ou seja, conteúdos que aquela grande palestra que atingiu 15, 20, 30, 50, 100 pessoas, até 1.000, vamos dizer assim, você ter ela registrada, subir para uma plataforma e todas as pessoas têm alcance, acesso a essa palestra. Um curso que foi ministrado por um professor subir para uma plataforma e está permanentemente acessível para o servidor público, né? Outra questão que a gente tem aqui muito específica é que as demandas dentro desse estado continental, ela não nasce necessariamente dirigida para todos os servidores, né? Mas eu vou dar uma ideia para vocês. No início do ano passado, logo quando o governador assumiu o governo, nós tivemos um problema da mosca da carambola, que é um problema no pessoal da área da agricultura, que vem ali da nossa fronteira com o estado do Amapá. Então, nesse formato de trabalho, nós trabalharíamos com uma disseminação de conteúdo especializada, ou seja, nós trataríamos a partir de Belém, a partir da nossa sede, nós trabalharíamos uma formação dirigida para uma determinada cidade que tem aquela necessidade daquele conteúdo naquele momento, né? Então, a EGPA passaria a ser uma referência no sentido do auxílio, do apoiamento à execução das rotinas da gestão pública, né, do Estado. Isso aqui já foi apresentado para o pessoal do governo do Estado no final do ano passado, foi referendado e a gente está dando os primeiros passos. A gente pensa numa sequência de ativação do projeto, já foi iniciado desde o ano passado, como eu falei há pouco. Internamente, né, nós começamos com a própria EGPA fazendo uma qualificação do seu espaço e dessas ferramentas. Já estamos conversando com algumas secretarias parceiras que estão estruturando, estão vindo para dentro dessa rede.
Existe aqui um conselho das escolas de formação, de escolas de governo, tanto na área fazendária, nível federal, na Federal Rural tem aqui, na Federal do Pará tem aqui, nós temos em alguns órgãos do Estado mesmo, no Tribunal de Contas do município. Então, todo esse pessoal faz parte do COTEGEP, que é um conselho, né, das escolas de governo, e nós vamos ativar também. Temos os municípios do Estado já parceiro via Federação de Municípios, que aos poucos a gente está amadurecendo essa relação para que eles também entrem nesse processo. E, finalmente, né, nós queremos, através de mudança de legislação e tudo mais, abrir todo esse conteúdo para a sociedade como um todo. Porque nós entendemos que a governança ela não se dá só pelo preparo do servidor público, ela se dá pelo preparo da governança pública. A governança ela tem tanto o ator que gere, no caso, a própria gestão do Estado, como quem participa daquela política, como vou dar um exemplo para vocês no turismo. Né? Então, a mesma qualificação que o meu servidor tem que ter, entendendo os processos, as demandas, essas rotinas do turismo, quem está no dia a dia, no cotidiano do turismo, precisa também dessa qualificação, dessa gestão. Então, a ideia realmente é a gente chegar no ponto final, atingindo toda a sociedade. Quiçá, no envolvimento dos estados, numa imitação, uma cópia do processo, já que tudo se copia, não tem, e aqui nesse sentido a gente quer apresentar justamente, mostrando para as pessoas que elas já têm essas ferramentas, só precisam consolidar como uma cultura de gestão, né, que a ideia é transformar numa cultura de gestão. A gente vai mostrar para vocês como a gente está pretendendo fazer isso. O investimento inicial da GPA começou em 2019, com um aporte de em torno de R$200 mil, que a gente vai só estar conseguindo consolidar agora, esse ano, através da compra. E nós vamos montar o nosso estúdio de AD. Nós estamos aqui no espaço do auditório da GPA, mas nós vamos ter um estúdio apropriado para essa qualificação. Esse estúdio, a ideia dele veio a partir das demandas que foram criadas pela própria GPA, a partir dessas rotinas do EAD. Né? Nós sabemos que isso é uma coisa que vai ter que acontecer. E a segunda parte de investimento, nós temos, a partir de 2020, com uma emenda parlamentar do senador Zequinha Marinho, que vai entrar no Estado via Secretaria de Ciência e Tecnologia. É uma rubrica muito específica do Ministério apesar de ser uma rubrica impositiva, né, do orçamento impositivo, ela vem via Sectet, porque vem do Ministério de Ciência e Tecnologia também, que é essa questão de abastecimento. Só nesse primeiro momento, a pretensão é atingir 60 cidades, criando a estrutura que nós vamos apresentar agora. Então, aqui na GPA, nós vamos ter o estúdio integrado com todas as salas de aula, através de módulos de estrutura pedagógica, a TV, com computador, com os equipamentos necessários para integrar as salas de aula, e o nosso auditório, que é uma referência para todas as secretarias do Estado aqui, no sentido da rotina, pela localização dela em relação à cidade, que é bem no centro, tem um estacionamento amplo. Então, nós temos essa situação de referência no Estado em termos de local onde as pessoas vêm aprender. Né? Então, o equipamento que nós optamos para montar o nosso estúdio também é um equipamento não muito pesado, flexível, são câmeras robóticas, câmeras de pequeno porte, com alta qualidade, para que ela tenha flexibilidade de estar no auditório, possa ir para uma outra secretaria ou mesmo permanecer dentro do estúdio. Então, nós temos essa estrutura aqui toda sendo integrada, que é o estúdio DAD, a laboratório de informática, a sala de aulas e auditório. Essa estrutura, a ideia é trabalhar com as secretarias que têm auditórios ou salas de aula de treinamento, incorporar a rede.
Só que aqui eu quero fazer uma pontuação, né, em relação a isso. Muita coisa do que nós estamos colocando aqui já existe, né, em termos de estrutura. O problema é que as pessoas não tratam isso como uma coisa só, uma coisa única. Então, a pretensão da rede, do E-Rede, é estabelecer uma ideia de rotina, onde a gente cria uma cultura de participação. Ou seja, o cara para de falar da minha secretaria, o que eu faço, e a gente começa a pensar o Estado como nós, né? A gente coloca um grupo de pessoas sincronizadas participando de uma mesma coisa, né? Então, as secretarias que não têm no seu prédio, na sua parte física, essa sala de aula que vai ser de 20 a 30 pessoas, ou onde tem auditório ou auditório, dentro de uma rede, para que a gente possa acionar e fazer os processos de formação. Em seguida, a ideia é trazer o pessoal do COTEGEP também sensibilizado por essa cultura, compartilhando os conteúdos deles, que eles também têm auditório, alguns têm até inclusive estúdio, tem empresas contratadas para a produção de material de EAD, mas esses conteúdos estão deslocados no sentido dessa questão da parte física, né? E também dessa parte de cultura, ou seja, o pessoal da Justiça produz para o pessoal da Justiça, o pessoal dos tribunais de contas para os tribunais de contas, a EGPA para o Estado. Então, como a gente, de todos os parceiros do COTEGEP, a EGPA acaba sendo a que tem a maior referência, o maior alcance, a ideia é trazer a gente ser o aporte, ser a coluna vertebral, né, não sei se é a coluna vertebral, se é o cérebro, a gente não tem essa vaidade, mas a ideia de ser o ponto de disseminação e articulação desse processo. Em seguida, a ideia é trazer os municípios como parceiro. A gente já está conversando com a Federação de Municípios, com algumas associações de municípios e com alguns municípios também, tá? Para que eles estabeleçam essa relação. Nesse primeiro momento de aquisição de equipamento e treinamento, que vai ser desses 650 mil, nós pretendemos trabalhar com aproximadamente 660 municípios dos 144 municípios. Se todo o aporte que a gente está imaginando for feito até aquela data de 2021, nós pretendemos ter em cada município pelo menos uma sala de aula, tá? Ou no órgão estadual de lá, ou na prefeitura, em algum órgão da prefeitura. Eu queria só passar aqui essa ideia. Um evento que acontece na EGPA, ele atinge hoje, se a gente tiver todas as salas de aulas integradas, 400 pessoas. A gente fez uma projeção aqui, a grosso modo, né, a gente sabe que é um pouco mais. Se nós conseguirmos estabelecer essas salas nas secretarias, isso passaria para 4.400 pessoas. Se o COTEGEP entrar no processo, nós atingiremos num só evento, numa só transmissão, 5.000 pessoas. Eu estou falando de pessoas físicas, tá, gente? Eu não estou falando de gente com acesso a IP, né? Com IP acessando. Pessoas dentro de uma sala de aula interagindo no processo. Tá? E aí, daqui a pouco eu explico por que a gente pensa nessa questão da parte física mesmo. Os municípios ampliaria isso com as salas de aula que a gente imagina para mais de 7.500, e se a gente estabelecer isso, aí sim, no sentido do YouTube, de uma transmissão online, uma só transmissão, 28, 30 mil pessoas, até mais, porque a rede vai estar estabelecida. Ou seja, vou dar uma ideia para vocês aqui, a gente está falando hoje muito do Covid-19. Tem uma palestra específica sobre isso aqui, do Ministério Público, né, que teve aqui com a gente. Só nessa palestra simples, a rede do Ministério Público foi acionada e nós fizemos alguma propaganda dos órgãos do Estado, nós atingimos em torno de 2.000 pessoas acessando pela plataforma. Então, vocês imaginem isso tendo uma cultura de participação, né?
Então, nós poderíamos chegar em torno de 45 mil. Nós vamos fazer um primeiro teste disso, desse nível de alcance, que vai ser na nossa semana de inovação, né, da Escola de Governo. Nós pretendemos fazer em agosto ou setembro agora, com essa situação da pandemia, que vai ser uma parte do nosso prêmio de Inova Servidor. Seria a etapa final, né, as apresentações dos trabalhos, nós vamos transformar em semana, e o pessoal que tiver como juiz, como os avaliadores dos trabalhos, vão fazer palestra no turno da tarde. A gente está realmente pensando como vai reestruturar isso aí dentro dessa nova lógica aí de rotina, mas a ideia é usar a Semana de Inovação como um evento teste e a gente começar a estabelecer também esses marcos de recorde de participação, até como uma gamificação, uma disputa sadia, salutar no sentido do alcance de conteúdo. Tá? Mas só falando que isso aí já é uma coisa que já vem acontecendo. No passado nós fizemos a Semana do Servidor Público, o Tribunal de Contas chamou os parceiros para fazer, a GPA participou, nós tivemos aqui a presença de algumas autoridades aí desse universo da palestra presentes, nós tivemos aqui fisicamente 2.000 pessoas no hangar, em torno de 2.000, né? 1.500 a 2.000 pessoas, dependendo da palestra, mas chegou a ter 2.000 pessoas, e online nós chegamos a 92 municípios e uma participação de quase 6.000. Quase 6.000 pessoas no estado. Tá? Então, o principal foco, gente, mostrar aqui para vocês, dá licença, deixa eu tomar uma aguinha. Aqui é aquela estrutura lá de vocês falando do custo per capita, né? Uma palestra, um evento aqui na GPA que custa em torno de R$18.000, nós conseguimos no auditório só atingir, fica R$150 por pessoa. Aqui entra bem a minha parte na área da gestão, tá? Eu vejo o trabalho do Renan, parte pedagógica e tudo mais. Mano, isso aqui é um achado em termos aí de foco na questão da economia, na agilidade, tudo isso traz. O problema é que a resistência em relação ao tipo de ferramenta ele é muito grande. Aqui na segunda fase, só atingindo a GPA, qualificando esse ambiente, integrando todas as salas de aula, nós já baixaríamos esse custo para R$45 por pessoa, porque nós poderíamos atingir 400 servidores. Pra vocês terem ideia, se nós atingirmos só mais as secretarias, com esse mesmo custo de evento, esse custo baixa para R$4, eu vou antecipar aqui, vocês já entenderam a lógica. Nós podemos chegar abrindo para as prefeituras a um custo de R$1 por pessoa, per capita, se nós tivermos um evento simultâneo. Fora que esse conteúdo depois disponibilizado na internet, você baixa para um custo de centavos. Se vocês pararem para pensar, eu não estou falando nenhuma novidade. Essa percepção de que isso fica mais barato e tudo mais, as pessoas já têm. O que falta, na verdade, é virar uma cultura no processo administrativo, rompendo exatamente com essa barreira que as pessoas têm de preconceito ainda com a educação à distância, disso dentro do dia a dia da rotina administrativa. Meu pai chamava, a gente sempre teve um dicionário em casa, meu pai chamava do pai dos burros, né? E mesmo, eu me lembro assim, a primeira pessoa que me apresentou tecnologia foi um professor meu que queria que eu digitasse para ele as apostilas dele num computador daqueles de letrinha verde, que ele tinha acesso. E daí, de lá para cá, já se foram 1993 para 2003, 10, estamos chegando a 30 anos. E nesses 30 anos, o que eu mais
percebo das pessoas é justamente que ainda há um medo muito grande de sair da máquina da datilografia. O computador a tecnologia ainda é apresentada como uma ferramenta que vai para além da capacidade das pessoas. A forma como ainda é apresentada a tecnologia para as pessoas é uma forma ruim. E quando eu comecei a estudar, a dar treinamento na área de informática, eu lembro de um autor que eu me arrependo de ter anotado o livro dele. Ele dizia que o encontro da pessoa que nunca teve acesso à tecnologia, uma pessoa que está numa rotina, que nunca teve acesso, o encontro dele com o computador, ele sente o mesmo medo, e na época era uma pesquisa que já tinha sido feita, ele sente o mesmo medo que um ser humano sente quando encontra com um felino de grande porte. Ou seja, você ir diante de um computador, trabalhando pela primeira vez, é equivalente a você estar diante de um leão, de um tigre. O medo que a pessoa sente. Isso é uma barreira muito grande. E, infelizmente, a linguagem de abordagem das pessoas ainda é uma linguagem ruim, que faz com que as pessoas mantenham esse medo. Ainda em pleno 2020, as pessoas ainda têm medo de acessar. Estão com um telefone para mandar mensagem e telefonia. Né? Finalizando aqui a vocês, o foco da minha ideia, quando eu estruturei isso aqui junto com o Reinan, é a gente bater em duas questões básicas em relação ao tempo, ou seja, você tem uma ferramenta que é muito mais ágil do que construir um curso da maneira tradicional ou um conteúdo da maneira tradicional. Você não tem que trazer uma pessoa de São Paulo para Belém, de Belém e tal. Não que isso vá deixar de existir, porque o encontro com a autoridade, o encontro com o ídolo, e aqui o ídolo acadêmico mesmo, tá, gente? A gente tem isso, tem essa necessidade, a prova disso foi no ano passado. As pessoas têm essa necessidade de encontrar, mas a gente não precisa estar fazendo isso dentro da rotina. Então, os dois grandes focos que nós temos aqui, tá, o tempo e a economia. Tá? A economia que nós temos com a ferramenta e o tempo que a gente economiza no sentido do valor público que é você ter as coisas mais ágeis, mais eficientes, mais eficazes. Essa é a apresentação, gente, da rede. Tá? Eu só quero pontuar, por último, uma relação que eu lembro do Reinan aqui, eu estava acompanhando ele na apresentação de ontem, e o Reinan falando da necessidade das pessoas de ver de uma outra maneira a tecnologia. E eu me lembro, aqui na EGPA, a primeira vez que trabalhei na EGPA, alguns anos atrás, o primeiro curso que eu ministrei foi o uso de ferramentas didáticas, né, como utilizar a tecnologia como ferramenta didática. E na época eu me lembro de ter colocado uma senhora, porque tudo que eu fazia na sala de aula era tipo assim, conectar o DVD na televisão, que as pessoas usavam muito na época, filme, essas coisas, para ministrar aula. E eu me lembro de uma senhora chorando porque ela tinha acabado, no dia seguinte, né? Ela tinha acabado com a dependência do filho dela, que ela tinha 2 aparelhos na casa dela e quando desligava um, ela não conseguia ver o DVD. Aí ela conseguiu ligar sozinha, né, quando saiu do curso. Então, uma coisa que parece muito simples, quando a gente mostra que é simples e mostra a forma de fazer para as pessoas, tudo isso facilita o processo. E nós fomos incorporando, utilizando, mexendo no computador e não nos tornando usuários. Nós fomos mexendo no DVD, na TV a cabo, não nos tornando usuário. Ou seja, você ter uma capacidade de entender muito melhor a ferramenta de maneira simples, não é complicado, até porque são padronizados, o símbolo do play é igual, o símbolo do stop é igual, o símbolo do pular, do pause, são padronizados em qualquer tecnologia, você vai em qualquer lugar do mundo, diferente seja a língua, os botões são iguais. Arquivo vai estar sempre ali naquele lugar, e as pessoas não têm essa referência. Então, eu acho que a gente tem que usar uma linguagem, quem tem o domínio tem que aprender a
a utilizar essa linguagem e a não é desmistificar, nem desmitificar, nenhuma coisa nenhuma. Nem quebrar paradigmas. Nem quebrar paradigmas. É mostrar para as pessoas que isso é, hoje, algo que elas têm muita tranquilidade para fazer, muita facilidade. É tornar isso simples para as pessoas. Porque as pessoas querem a simplificação das suas rotinas e querem soluções simples. Isso eu já experimentei em vários momentos, em vários lugares, e eu percebo que quanto melhor, mais fácil a linguagem, quanto mais você abre um computador, mostra que é placa-mãe, mostra o que é esse bicho por dentro, ele se transforma numa ferramenta. Então, fica aqui a nossa ideia, lembrando aqui só essa questão da rede, ela está sendo estabelecida, eu acho que até final desse ano a gente consegue chegar nesses 40 municípios, 60 municípios, tá? Mais a integração de toda a rede das secretarias do Estado, até porque a situação da pandemia forçou um pouco as pessoas acatarem a qualidade da EAD. Não é vou fazer de qualquer jeito, não. É entender que eu tenho uma outra forma de fazer e isso pode ser incorporado no meu dia a dia, na minha solução administrativa, como está sendo agora, por exemplo, a recepção dos servidores da SEMAS, que nós estamos fazendo aqui. Nós não tínhamos como fazer isso presencial, ou seja, chamar os servidores que foram concursados e trazer para dentro de sala de aula para dar a formação. Isso, o Estado precisando desse pessoal, foi feito um trabalho hércules, grande esforço, assim, um negócio absurdo, e nós estamos dando uma solução em EAD para a formação de todos esses servidores que estão sendo incorporados pelo Estado. Então, é essa ideia de romper essas barreiras e fazer com que as pessoas criem uma cultura de utilização da ferramenta em EAD. Né? A apresentação fica por aqui, eu fico agora com as dúvidas de vocês. Fazer umas considerações. Muito obrigado. Eu acho que o Reinan tem uma complementação aqui para fazer, mais pelo aspecto pedagógico. A minha linha de apresentação ela é sempre muito pautada na questão da gestão e do efeito da ferramenta na gestão. Por favor, Reinan. Como eu falei anteriormente, né, hoje seria a apresentação já do projeto que nós estamos executando. É comum, principalmente no meio político, no cenário político, quando você apresenta um projeto, a questão do deslumbre do projeto é maravilhoso. Mas isso não vai acontecer. Isso é para o futuro. Nós adotamos uma cultura diferente de 2015 para cá. Apresentar o projeto já executando. E nós temos, nesse momento, um exemplo claro disso. Esse projeto, quando foi apresentado a primeira vez, gerou essa mesma pergunta que eu escuto desde 2015. Mas isso vai ser lá para frente. E nós afirmamos, não, nós já estamos executando. Iniciamos já um piloto só com a rede de professores. E agora, esse projeto, ele está abrindo para todos os servidores do Estado. E aí, eu concluo, como eu falei ontem, da questão da inovação e o que o Lucílio falou. O que é inovação? Inovação é simplesmente descobrir aquela coisa simples que você já sabe, que você até faz e não dá crédito, e você vê que aquela simplicidade é a solução para o seu problema. Então, a educação, a cultura digital não são caixinhas. É uma caixa que, quando você coloca tudo dentro, você arruma, você encontra a solução. É isso aí. Vamos lá, Verônica. A Verônica tem muitas perguntas. Ela adora o parágrafo, muitas fotos para ela. Eu vou ficar aqui na câmera do Renan, porque o meu computador, eu fiz displicente aqui com a bateria, deixei sem o cabo, ele está reiniciando. O projeto, realmente, a última pergunta era que eu ia fazer, né? Vocês iam fazer futuramente, ou o projeto já vinha, ou aconteceu agora, já foi respondida, né, no caso. Né? Já foi feito e executado, né? Assim,
né? Saiu... É uma preocupação já que nós temos, né, quando a gente senta para ajustar. Eu sempre falo isso, não. A primeira pergunta que vamos fazer é quando isso vai. Não é nem se vai acontecer. É se vai. É quando. E assim, quando vai, você sente que a pessoa está dizendo que é um futuro distante. E a gente diz, olha, não, nós já experimentamos, já deu certo num piloto menor, né? E nós já estamos... O que nós estamos apresentando para vocês é uma programação de metas audaciosas já. Então, sim, e com a entrada da pandemia só acelerou, né? Ampliou para as outras demais. Tanto que, como eu falei anteriormente, na primeira apresentação, nós temos a educação é o carro-chefe, né, de demandas, e o segundo é a pauta do meio ambiente, né? Hoje nós estamos com projetos na temática de regularização fundiária para SEMAS, para o ITERPA, para a Coab, todos com a temática de regularização fundiária. E aí remeteram-se à Escola de Governança, olha, precisamos colocar isso em execução. Como é que faz? Olha, nós temos já essa proposta aqui que nós estamos executando. E aí a chuva de meteoros caiu, e nós estamos direto. E me diz uma coisa, assim, e a resistência, como foi? Não, eu acho que o problema realmente não é uma resistência em termos de... Como a gente imagina o processo normal de resistência, tá? Eu acho que a resistência, ela está na ignorância, na melhor forma de interpretação dessa palavra, realmente do ignorar, de não conhecer a ferramenta. Então, na hora que você não conhece, você tem esse mesmo medo que você tem ali diante, que eu falei ainda agora, de encontrar com o computador, você tem de implementar a tecnologia na tua rotina, como solução daquilo. Eu me lembro, por exemplo, da ideia de que os caixas eletrônicos iam roubar o emprego dos caixas presenciais. Quando o caixa eletrônico começou a existir. Eu vou te dar uma referência, assim. Eu faço alguns exercícios de futurologia, tá? Com todo respeito aí ao que vem. E assim, eu me lembro muito bem quando eu troquei o meu PT 950 Motorola, tijolão assim, né? Com um primo meu, num Cyrix 386, o melhor computador que eu tive na minha vida. Passei 4, 5 anos com esse computador, e um kit multimídia. Na verdade, eu tinha o Cyrix, eu troquei o telefone, a linha telefônica que ele tem até hoje, na época tinha até ações, né, as linhas telefônicas, por um kit multimídia, porque aquele kit multimídia fazia com que eu gravasse um CD, né? Isso eu estou falando de 95, tá? 1995. E naquela época eu disse para ele, eu me lembro de dizer para ele, mano, isso aqui vai acabar com a indústria do CD. Ou seja, quem tem loja que vende CD vai continuar vendendo, vai vender muito menos. E o que eu coloco assim, o que eu coloco assim, você ter a ideia de alguma coisa que é inevitável. Se você pegar o WhatsApp, ele não tem 5 anos. Você tinha um SMS comprado por pacote de unidades. Você tinha um limite de 100, 200, 500 unidades de SMS. E isso não é mais produto. Isso agora é uma entrega só das teles. A tele hoje só vive com dados. Ela não vive mais com ligação. Ligação é gratuita. Por quê? Porque o mercado na tecnologia está muito rápido. E as pessoas incorporam isso sem sequer perceber que estão entrando nessa. Então, quando a gente discute a resistência, é uma resistência do inevitável, e as pessoas estão percebendo que é o inevitável. É uma resistência de algo que vai vir, que vai não mais atropelar, como a gente imaginava, que a tecnologia vinha e ia tirar emprego, nós só vamos ter que nos adaptar. E aí eu sinto uma deficiência muito grave de como está se discutindo tecnologia na escola, como se está discutindo tecnologia nas faculdades,
Isso em todas as profissões. Por exemplo, você tinha antigamente que fazer um cálculo, na minha área, educação física, de IMC, Índice de Massa Corporal. Hoje eu tenho 30 programas que fazem isso para mim aqui automaticamente. Então, eu ensino a fazer o cálculo ou ensino que tem uma ferramenta, ou faço os dois. Né? Ou ao ensinar o cálculo, dizer, olha, tá, você tem que aprender a fazer, mas olha, tem uma ferramenta que vai fazer para você automático aqui. Né? E uma diferença, né? Aqui eu uso 7, 8, 12 protocolos. E eu não tenho como aprender na faculdade os 12 numa disciplina. Então, vou usar uma palavra que o pessoal recorre, né? Esse empoderamento da tecnologia, né? Se empoderar, se apropriar da tecnologia, essa mudança é necessária, mas ela é muito maior do que essa coisa da resistência. Ela já chega na necessidade, num aspecto de necessidade. Então, assim, o que eu percebo é que os gestores eles já não tem mais um medo. Ele já tem agora só uma pergunta do timing, né? E aí? O que é que eu preciso? Quando eu invisto? Que velocidade isso volta? Quando é esse retorno? Mas eu percebo as autoridades muito mais abertas. Eu tenho acompanhado, desculpa me estender, eu tenho acompanhado muito a inserção da plataforma Mais Brasil. Como eu era do núcleo de captação, automaticamente eu fui para isso. Inclusive, o meu curso que vem aí é sobre a plataforma, justamente quebrando o mito de que a plataforma Mais Brasil é uma coisa dos super especialistas, daquelas pessoas que um curso custa R$3.000, é mostrar que isso é uma coisa simples e que todo mundo tem que... Simples e acessível. Na plataforma Mais Brasil, tem três programas para usar no celular. Não sei se vocês conhecem, os 3 aplicativos. E um deles menos um dia, né? De toda a plataforma na tua palma da mão, saber quem está disponibilizando o recurso, em que rubrica, onde está, no teu estado, que o filtro faz tudo para ti. E isso está distante das pessoas, por falta de informação. Ninguém vai ter resistência de instalar aquilo no celular dele. Mas, se você não informa, aquilo não acontece. Então, o que precisa para que isso vire uma rotina realmente é que as pessoas comecem a trazer para o dia a dia, a informar, e, nesse sentido, a escola, as faculdades de medicina, mostrar como isso está acontecendo na medicina. A Semana de Inovação foi um tapa na cara, desculpa o termo, de todo mundo. É mostrar que isso está em todo lugar, isso está em todo ambiente, em todas as profissões. E as pessoas precisam se apropriar. E nós temos que romper com esse ensino que está em um livro de 1970, que se limita a isso e que diz, não, isso aí ele pode aprender fora da academia. A academia tem que incorporar isso no dia a dia, para refletir na gestão pública, para refletir na governança, para refletir nas profissões, né? E ser incorporado. Gabriel, pode compartilhar essa tela, por favor? Um outro tabu que eu vejo, e aí é diferente do cenário privado para o cenário público, é saber o medo de quanto isso vai custar. Sempre que nós falamos em tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça é muito dinheiro. E quando é feita essa apresentação para os gestores, a gente mostra para ele detalhadamente que aquele mesmo custo que ele teria normalmente de 18 mil para atender uma renda, 120 servidores, ele pode chegar com esse mesmo valor a 45 mil pessoas. Então, o custo do investimento matriz de uma sala virtual, de um estudo, ele é diluído, né? E a gente afirma que no primeiro 6 meses, como nós... a gente aperta o botão automático do modus operandi, todo dia é sábado, domingo está trabalhando, isso é diluído, né? Então, quando as pessoas passam a conhecer, traduzir os centavos, esse tabu se desmistifica, né?
E quando vem uma situação essa que nós estamos vivendo, aí o pessoal realmente, agora é hora de investir. É essa ferramenta que nós precisamos. De que forma nós podemos utilizar? Tem uma... Só continuando na pergunta. Tem uma pergunta que está sendo muito feita, né, para as pessoas do mundo pós-Covid, né? Eu digo assim, independente da história que vão contar lá na frente, do que foi esse momento, porque quando tudo vai ser revelado é quando a história estiver consolidada. Independentemente disso, o que nós temos certeza, alguns hábitos de higiene que a gente criticava quando saía do país, né, ver as pessoas idosas usando máscara, a gente começa a entender e a gente vai incorporar alguns hábitos de higiene, provavelmente. O cumprimento ele vai ser mudado, né? A gente vai pensar, pelo menos as pessoas, o período é grande, né? As pessoas estão discutindo um pouco isso. E eu acho que, principalmente, essa questão da como foi forçado, e nesse sentido ninguém estava preparado para isso, eu digo assim, a maioria das pessoas não estavam preparados para o uso da tecnologia, tanto na rotina de trabalho, quanto na questão da formação, em todas as áreas, e algumas pessoas foram forçadas a usar a tecnologia. Nós vimos aqui professores que nunca tinham dado aula de EAD e tudo mais, de repente se sentindo altamente confortável, né? Tranquilos, e aquela posição assim de tranquilidade mesmo. Confesso para vocês que me surpreendi, para pessoas que nunca tinham dado uma aula normal ou nunca tinham dado. Ou seja, as pessoas não experimentavam desse formato. Então, esse é um resíduo, né? Isso não foi pequeno. Eu acho que só aqui nós tivemos uma faixa de 20 professores novos. 29. Novos, que nunca tinham provado. Isso aí multiplica isso aí na escala do Brasil inteiro, a quantidade de professor que não teve que ir para frente de uma câmera, que não teve que fazer, quantidade de gestores que não tiveram que fazer agora teleconferência. Em Belém do Pará, as lojas que estão abrindo não tem webcam para vender. Não tem, acabou, foi consumido tudo. Esse é outro produto que foi consumido total. Eu fui em todos os lugares aqui ontem tentando comprar uma digital de maior qualidade, não tem webcam em Belém, para você ter ideia. Então, assim, essa necessidade de uso vai quebrar o que você está perguntando em relação à barreira. Entendeu? Esse cuidado das pessoas, que barreiras são essas? Elas vão cair barreiras agora. A gente vai encerrando por aqui. Gostaria de parabenizar a coordenação do evento, sexta edição, um evento sempre feito no modo presencial. Esse ano teve que se reestruturar e certamente no segundo semestre acho que vamos ter esse momento presencial. E a gente já lança o desafio, né, para a próxima edição já apresentar resultados desse projeto. Como o Lucílio falou, eu falei anteriormente, a nossa missão é chegar nos 144 municípios, e esse projeto ele já vai estar inserido em quase 60 municípios. E o nosso desafio agora é mais chegar no próximo CENID e apresentar resultados. É isso aí, pessoal. Até mais.